de alguma maneira nos envaidece. Nós sabíamos o que viria e, consequentemente, sabíamos o que deveria ser feito naquele momento. O que nos entristece é verificar que aquilo que deveria ter sido feito não foi feito. E que aquelas coisas com as quais nós nos debatíamos naquele momento ainda são problemas para serem enfrentados e debatidos neste momento. Para colocar só um exemplo, e isso tem a ver com a pergunta do Silvio. Quando nós viemos para Rio Claro, circunstancialmente, muita gente não sabe disso também, circunstancialmente eu sou de Rio Claro. Mas isso não teve nada a ver com o fato de eu ter vindo para cá, porque eu já não estava mais aqui há algum tempo. Naquele momento, dentro do projeto geral do vocacional, o que me cabia como tarefa era fazer o projeto para a instalação de 2 novos ginásios vocacionais. Havia 3, próximo daqui Americana, né, um pouco mais distante de Batatais, e o ginásio vocacional de São Paulo, que era o grande foco, né, onde todas as ideias eram elaboradas, era uma usina, enfim, né, de preocupações, de cogitações, e de lá que nós saímos, né, para tentar levar as nossas preocupações e também, né, as nossas proposições por todo esse interior do estado de São Paulo. Coincidentemente, né, aquilo que havia para ser feito naquele momento, em 50% do tempo era para ser feito aqui em Rio Claro, isso me foi atribuído e, coincidentemente, eu era da cidade. Voltei para cá, consequentemente, por causa do ginásio vocacional. Mas já naquele momento, nós sabíamos que há uma coisa que precisa ser esclarecida e combatida. E é sobre isso que eu falava agora na quarta-feira no Brasil. Nós temos uma ideologia da igualdade que é extremamente equivocada e que, na verdade, contribui muito mais para acentuar a desigualdade do que para corrigir a própria desigualdade, do que para promover a igualdade. Nós falamos muito na igualdade em relação àquilo que se deve fazer para que as pessoas todas sejam tratadas da mesma forma, para que todos tenham igualdade de oportunidades, para que todo mundo, enfim, possa não se sentir injustiçado. Mas isso é, no fundo, uma visão muito simples, senão uma visão simplista. As pessoas não são iguais, elas são desiguais, e principalmente elas não vivem em condições iguais, elas vivem em condições desiguais. Se nós tratamos todo mundo igualmente, o que nós fazemos não é reduzir a igualdade, não é reduzir a desigualdade, pelo contrário, né? Também não é promover a igualdade, é acentuar a desigualdade. E isso já estava claro para nós. E não é preciso grandes elucubrações filosóficas, né? Nem grandes cogitações sociológicas para demonstrar isso. Basta que a gente se refira, por exemplo, a algumas noções de aritmética elementar. Se um trabalhador ganha R$500 por mês, por exemplo, e outro trabalhador ganha R$1.000 por mês também, por exemplo, e nós, em nome da igualdade, vamos propor que os seus salários sejam reajustados em 10%, por exemplo, o que é que vai acontecer? Quem ganha R$500 vai passar a ganhar 550, quem ganha R$100 vai passar a ganhar 1.100, e a diferença que era de 500 passará a ser de 550. O que nós sabíamos, e sabemos até hoje, é que isso precisava ser enfrentado. E quando nós nos dispunhamos a enfrentar esse equívoco, que é fruto da boa vontade, né? Que não é decorrer da má intenção, pelo contrário, né? É um equívoco que decorre da boa intenção, e esse é exatamente o problema difícil de enfrentar. Quando as pessoas são bem intencionadas, nem sempre é fácil esclarecer a elas, né, que a sua boa intenção não resulta necessariamente numa boa ação. Bom, como nós já sabíamos disso de alguma maneira, o que é que nós pensamos, e aí vem a resposta à pergunta primeira do Sidney, o que é que nós pensamos para o processo de seleção? Nós pensamos e levamos em conta que quando um menino, naquela época, ou seja, em 1963, tinha que enfrentar um exame de admissão, e é bom lembrar disso, né? Se os nossos filhos, e em alguns casos os nossos netos estivessem aqui, eles iriam achar muito estranha essa expressão que eu estou utilizando agora, exame de admissão.